Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Estamos mais uma vez aqui no canal Caminho Luminoso, no quadro Estudando o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é a reencarnação nos Evangelhos. A reencarnação não é uma criação do Espiritismo. A reencarnação é uma lei natural. Sempre existiu desde que a criatura humana começou a habitar os mundos no universo infinito. É um instrumento no processo de evolução da criatura. No passado, os homens acreditavam na ressurreição. Algumas civilizações que era o retorno do espírito ao mesmo corpo depois que esse corpo estivesse morto. E isso fere a lei divina. E as leis divinas não se chocam. As leis divinas se harmonizam. E uma das leis de Deus é a lei da destruição, que faz com que os corpos morram. Os vegetais, os animais, eles morram. Os homens faz parte desse nosso processo. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal em uma nova roupagem, em um novo corpo que é para ele preparado adredemente. E hoje nós vamos enfocar um pouco, focar diretamente na questão das citações da reencarnação nos Evangelhos. Hoje nós vamos fazer 5 citações e comentar um pouco com vocês. Vamos trabalhar juntos aqui, estudarmos juntos. Nós vamos começar por uma citação que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. De 1 a 21, perdão, de 1 a 21. Esse é o famoso caso, o famoso evento, do encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus estava no Getsemane e Nicodemos, que era um sacerdote, doutor da lei, procura Jesus para conversar. E aí ele diz a Jesus: Senhor, sei que o Senhor é mestre, porque para fazer as maravilhas que o Senhor faz, só estando com Deus ao lado. E aí Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E Nicodemos se espantou: mas como, Senhor, renascer de novo? Como eu, depois de velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Me admira você, sendo doutor da lei, não conhece das coisas da terra? Imagine quando eu começar a falar das coisas do céu. O vento assopra onde quer e você o escuta, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então, não se admire quando eu digo que é necessário renascer de novo. Então, Jesus está falando da reencarnação. Mas aí se poderia dizer assim: mas Cláudio, quando ele fala nascer da água e do Espírito, não é nascer através do batismo? Ora, o batismo é uma representação, material do desejo de renovação da criatura, não é verdade? A pessoa vai se batizar nas igrejas evangélicas, na igreja católica. As pessoas vão se batizar justamente para demonstrar de uma maneira palpável que elas estão mudando de vida.
Mas Jesus fala nascer da água e do Espírito. Essa mudança de vida é o nascer do Espírito. Mas e o nascer da água? Naquela época que Jesus falou, as civilizações acreditavam que toda a origem da vida material foi na água. Através da água. As primeiras formas de vida na água. E é interessante que nós passamos 9 meses na água. 9 meses no ventre materno, envoltos do líquido amniótico. 9 meses na água. Nascidos da água. Mas Jesus, mais embaixo, ele diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa interessante. Ele fala em água e Espírito. Depois ele fala em nascer da carne e nascer do Espírito. Nascer da carne é a reencarnação. E nascer do Espírito é a transformação espiritual. É a busca da aquisição das virtudes. Então, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele é claro. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Renascer da carne no corpo. Renascer do Espírito na transformação moral e espiritual. Vamos para a segunda citação. Essa segunda citação ela ainda é mais contundente. Não deixa nenhum tipo de outras observações ou outras interpretações. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo entre 1 e 15. Olha que coisa interessante. João estava preso e pediu que 2 dos seus discípulos fossem buscar Jesus para perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou deveria vir outro. Não que João duvidasse, mas João queria que Jesus falasse, inclusive, para aqueles discípulos. E aí, quando os discípulos chegam e falam, não é, da pergunta de João, e os discípulos, Jesus olha para os discípulos de João e diz assim: diga a João que os cegos enxergam, que os surdos escutam, que os mudos falam, que os coxos andam. Diga a João que é chegado o reino de Deus. E depois que os discípulos de João vão embora, com as pessoas que estavam ali, Jesus diz o seguinte: o que você procura no deserto? Um caniço balançando ao vento? O que você procura no deserto? Um homem bem vestido? Não. Homens bem vestidos andam em palácios. Mas o que vocês buscam no deserto? Um profeta? Sim, um profeta. E eu digo a vocês que todos os profetas e a lei profetizaram até João. E nenhum deles foi maior do que João. Mas o maior no reino de Deus, o menor no reino de Deus, é maior do que ele. E aí Jesus afirma, sem sombra de dúvidas: e se vós quereis bem compreender, é ele mesmo, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que coisa interessante. Elias tinha vivido séculos antes de Jesus. E as profecias diziam que antes do Messias chegar, o Elias seria a voz a clamar no deserto, iria preparar o caminho para Jesus. E nesse momento, em Mateus 11, do versículo 1 ao 15, Jesus afirma: e se vós quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que havia de vir. E depois Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Quem tem olhos para ver, que veja. Numa linguagem atual, nossa, quem quiser acreditar, que acredite. Mas é a verdade. João Batista é o Elias. Ele afirmou. É uma prova categórica da reencarnação. Mas vamos lá. Vamos para a terceira citação da Bíblia. Nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 13. É na transfiguração. Olha um detalhe interessante. Quando Jesus chama Tiago, João e Pedro para subirem ao monte, João já tinha morrido. Herodíade já tinha tramado com Salomé e Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E Herodes assim o fez. Então, no momento que Jesus sobe com os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, João Batista já havia morrido. E aí, quando eles sobem ao monte, eis que aparecem Moisés e Elias. Olha que coisa interessante. Moisés, que já tinha morrido, e Elias, que morreu também, aparecem. Olha os espíritos se comunicando. Não é? Mas esse é outro assunto para outro dia. Olha a comunicação de 2 mortos. Moisés e Elias. E eles apareceram com tamanha realidade, de forma tão palpável, que Pedro disse: Senhor, vamos montar 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Elias e um para Moisés. É quando uma nuvem cobre os 3, os discípulos se apavoram, baixam a cabeça, e quando levantam, Jesus já estava sozinho. Elias e Moisés já tinham ido embora. E aí, quando começaram a descer o monte, um dos discípulos pergunta: Jesus, as Escrituras dizem que antes do Messias chegar, teria que Elias chegar primeiro para preparar o caminho. E Jesus disse: em verdade, Elias teria que vir. Mas Elias já veio e não o reconheceram. Olha que coisa interessante. Fizeram dele quanto quiseram. Assim também farão comigo, o Filho do Homem. Me farão padecer. E aí o evangelista coloca: então conheceram os discípulos que era de João Batista que ele se referia. Ora, se Jesus disse que Elias veio e ninguém o reconheceu, é porque Elias estava em outro corpo. E todo mundo viu. Muitas pessoas viram João Batista nascer, João Batista crescer, João Batista pregar no deserto. Então se sabia que o corpo de João Batista era diferente do corpo de Elias. Mas Jesus vem e diz que Elias veio e ninguém o reconheceu. Porque ele estava em um outro corpo, que foi para ele preparado. E aí eu queria fazer um parêntese para comentar uma coisa com vocês. Quando a gente fala em reencarnação, às vezes as pessoas dizem assim: então tem um espírito encarnado em mim? Não. Não existe nenhum espírito encarnado em mim. Eu sou o espírito encarnado neste corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou o espírito que está nesse corpo. Então não tem nenhum espírito encarnado em mim, tá certo? Eu sou o espírito. Então, quando João Batista estava vivo, preso, Jesus disse: João Batista é o Elias que havia de vir. Depois da morte, ele aparece, os discípulos comentam e percebem, e Jesus diz que o Elias veio e ninguém reconheceu.
E o maltrataram e o mataram, como iriam fazer com ele. E os discípulos então conheceram que era João Batista que ele falava. Então João Batista era Elias reencarnado. Vamos para a quarta citação, para a penúltima citação do nosso estudo de hoje. Está em João 9, capítulo 9. É sobre um cego de nascença. Um homem que nasceu cego. É muito interessante esse trecho do Evangelho, porque muitas vezes nós buscamos respostas nas respostas. Mas nesse caso, a resposta veio na própria pergunta. Olha que coisa interessante. Era um homem cego de nascença, e aí, quando os discípulos viram esse homem, que sabiam que era cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, que pecado fez este, ou fizeram seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que coisa interessante. Naquela época, se acreditava que as pessoas, quando ficavam doentes, ou era por pecado delas, ou porque herdaram o pecado dos pais. Esse homem cego, ele nasceu cego. E os discípulos perguntaram a ele, a Jesus, se ele nasceu cego por causa dele. Ora, se ele nasceu cego por causa dele, quando foi que ele cometeu o erro para nascer cego? Se ele nasceu cego. Olha que coisa interessante. Mestre, que pecado fez este homem, ou fizeram os seus pais, para que ele nascesse cego? Isso quer dizer que entre os discípulos, e muitos dali da Palestina, e muitos do mundo, naquela época, acreditavam nas reencarnações, nas encarnações sucessivas. Acreditavam na reencarnação. E Jesus diz, nesse caso, nem por pecado dele e nem dos seus pais. Olha que coisa interessante. Se a pergunta fosse descabida, o próprio Cristo, mestre por excelência, iria corrigir. Quando o discípulo perguntou, ele nasceu cego por culpa dele ou por culpa dos pais? Jesus ia dizer, como assim por culpa dele? Quando foi que ele ia ter essa culpa? Jesus não corrigiu. Pelo contrário, Jesus disse, olha, não foi nem pecado dele, nem dos seus pais. Quando Jesus diz, não foi nem pecado dele e nem dos seus pais, é porque poderia ter sido, mas naquele caso, não foi. Jesus confirmou que poderia ter sido sim, caso uma queda dele, um pecado dele. Poderia ter sido sim um pecado dos pais, mas que naquele caso não foi nem pecado dele, nem pecado dos pais. Ele havia nascido, segundo Cristo, para que nele se manifestasse a obra de Deus. Ou seja, aquele espírito, aquele cego, nasceu cego para ser curado por Jesus. Ele não tinha nenhum processo kármico que levasse à cegueira, mas ele veio assim, à corte espiritual do Cristo, de espíritos que muitos deles nasciam com determinada deficiência para serem curados por Jesus. Isso é maravilhoso. Reencarnação. E o nosso quinto e último, a nossa quinta e última citação de hoje, nós vamos encontrar em Mateus 16. E é muito interessante. Jesus havia dividido os discípulos em duplas e espalhado pelas cidades vizinhas e se encontraram depois em Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia, os discípulos começaram a conversar o que foi que fizeram em cada cidade. E Jesus perguntou, o que dizem que eu sou? Ou seja, o que falam de mim? O que dizem de mim? Olha a resposta dos discípulos. Uns dizem que o Senhor é João Batista, que voltou. Outros dizem que o Senhor é Elias, que voltou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias,
que voltou. E alguns dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou. Essa crença de João Batista é interessante porque isso surgiu na cabeça de Herodes. Quando ele soube que Jesus estava pregando, na loucura dele, ele achou que Jesus poderia ser João Batista. E disseram logo a ele: como é que pode ser se os dois estavam vivos ao mesmo tempo, estavam aqui ao mesmo tempo? Então, foi loucura de Herodes. Mas Jeremias, que viveu muito tempo antes, se as pessoas diziam que Jesus poderia ter sido um dos profetas que voltou, voltou como? Se todos sabiam que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus foi criança, que Jesus cresceu, que Jesus estava com 30 anos de idade, 31 anos de idade, jovem ainda. Eles acreditavam na reencarnação. Senão não diria que Jesus poderia ser Jeremias. Não diriam que Jesus poderia ser um dos grandes profetas. Está na Bíblia. Está lá em João, em Mateus. Comprovada a reencarnação na Bíblia. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se vocês querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Depois, o Elias já veio e não o reconheceram. E o maltrataram e o mataram. Como vão fazer comigo? E os discípulos conheceram que era de João Batista que ele falava. 4. Senhor, esse homem nasceu cego por causa dele ou por causa dos pais? Nasceria cego por causa dele se ele tivesse cometido delito em uma outra encarnação, porque ele já nasceu cego. E por fim, dizem, Senhor, que o Senhor é Jeremias que voltou. Dizem que o Senhor é um dos grandes profetas que voltou. Reencarnação. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.